Meus prezados e queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, os saúdo desejando que a bênção do nosso Deus esteja com todos, assim também como a bênção de Jesus nosso Senhor e também a unção e virtude do Espírito Santo do Pai. Eu os saúdo desejando-lhes também a bênção de nossa Santíssima Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa e também a do irmão Aldo, o grande profeta que Deus nos deu. Duartina, irmãos, cidade em que eu imagino que Jesus, percorrendo todo o universo, ele pôde contemplar de cima para baixo e ele aqui contemplar algumas de suas ovelhas. E ele disse a Deus: Pai, é preciso que façamos um aprisco, ou seja, levantamos um tabernáculo para a agregação de nossos filhos. Bem-aventurados são vocês que está na contagem, nas agendas espirituais, como ovelhas de Deus. Parabéns. Desejo que cada um de vocês sejam meritórios, para que nesta reunião sejam todos amparados, fortalecidos com a unção e virtude do nosso Deus. É o meu desejo, com todo carinho e dedicação, e transbordando de alegria por eu estar mais uma vez no meio de um povo especial e zeloso de boas obras. Gratidão em nome da Santa Avó Rosa. Convido a igreja para se colocar em pé e vamos dar início à reunião desta noite. Todos curvados, que é um ato de respeito diante de Deus e dos céus. Os olhos fechados para não se distraírem com nada e as mãos levantadas aos céus para receber a bênção que cada um de vocês tem a pedir nesta reunião de hoje. Oremos. Onipotente e glorioso Deus, nosso Pai, Senhor dos céus todo-poderoso, graças te damos, Senhor Pai, por mais esse dia de hoje, por mais este momento santo e sagrado, que nos encontramos aqui unidos e reunidos no teu tabernáculo santo. Graças te dou por me conduzir até aqui, para receber a honra de estar no meio de teus filhos, meus irmãos. Graças damos também a Jesus, nosso Senhor, nosso bendito Mestre, nosso Salvador, o Senhor da paz e de nossa vida. Louvado seja, Jesus, também o teu santíssimo nome. Assim como também louvamos e glorificamos o Espírito Santo do Senhor Deus. Ele que tem pairado em todas as reuniões para nos fortalecer e dar-nos entendimento e sabedoria da tua palavra. Louvado e glorificado seja também a Senhora, a Santíssima Mãe Virgem Maria, Mãe dos filhos de Deus na terra. Aceite o nosso carinho, a nossa adoração e também recebe o contentamento de cada um de nós por termos a honra de levantarmos a nossa cabeça aos céus e clamar pelo nome da Senhora, ó Mãe Santa, Rainha do céu. Nós te adoramos. Adoramos também a Senhora Santa Avó Rosa, nosso venerável Espírito Consolador, pela paz, pelo amparo e a proteção, e pela força, o ânimo e a coragem que a Senhora sempre tem nos dado para vencermos as lutas e também as aflições da vida. Gratidão. Gratidão, irmão Aldo, nosso profeta amado, servo de Deus Todo-Poderoso, nosso pastor por excelência. Graças te damos porque assim Deus o escolheu para ser o nosso pastor, para arrebanhar-nos como ovelhas dele, o Criador. A nossa gratidão, profeta de Deus, por tudo quanto fizeste quando fisicamente em nosso meio estava. E agora, muito mais ainda, o Senhor nos faz em poder, em verdade e em espírito. Portanto, a nossa sincera adoração, mesmo porque nós te amamos, profeta. Senhor Deus, nosso Pai, lá do teu Monte Santo, o Senhor nos contempla, todos curvados diante do Senhor e dos céus, te adorando. E agora também desejam eles pedir algo ao Senhor, e que este algo seja, meu Pai, para o seu entendimento, ou seja, para o nosso entendimento, para a nossa sabedoria, para a nossa compreensão, porque desejamos entender o Senhor melhor,
para melhor te servir também. Abençoe tantos quantos aqui vieram e que estão curvados diante do Senhor, abrindo as suas mentes para que possa compreender a mensagem do boletim, que é a tua palavra, e que eles também a venham entender, compreender as palavras de teu simples servo, pois me dispus mais uma vez a transmitir o recado do Senhor a eles, desejando que eles compreendam muito bem a altura de que eles te louvam e te glorificam. Tome, Senhor Deus, Jesus e o Divino Espírito Santo, Santa Avó, Virgem Maria e Irmão Aldo, tome todos os atos dessa reunião em vossas santíssima mão, e que tudo quanto fazermos aqui seja como um cheiro suave, que resplandecerá, exalará diante do teu trono de glória e de esplendor. É o tudo, meu Pai, que podemos oferecer ao Senhor em mais esta reunião de hoje. E com isso cremos que diante de todos os atos que pretendemos realizar para a honra e glória do Senhor, que o Senhor seja muito mais ainda louvado, glorificado e exaltado. Assim como Jesus e o Divino Espírito do Senhor, assim como a Senhora Santíssima Mãe Virgem Maria, Santa Avó Rosa e Irmão Aldo, com todos os demais santos, anjos e profetas dos céus, inclusive esses que se fazem presente já na reunião, dando-nos todo o amparo e proteção, a nossa gratidão. Amém. Cantaremos o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte
Muito bem, irmãos. Parabéns ao coral, a regente, seus adjuntos, por esta segunda parte já apresentada, aonde eu creio que Deus recebeu nos céus, conforme eu tinha dito na oração, como um cheiro suave, que exalou diante do trono de Deus este carinho, este amor e essa dedicação de cada um de vocês. Parabéns. Irmãos, agora passando para as últimas partes finais da reunião, eu tenho aqui em minhas mãos 2 mensagens, aliás 3, tá? Amanhã tem aqui uma mensagem do irmão Aldo para os jovens, pelo dia do jovem, dia 13 de abril, será lida amanhã. Agora, tem a mensagem propriamente dita de hoje, que fala sobre o poder da palavra e o mandamento do amor. A segunda mensagem é a missão da Igreja Apostólica. Eu vou apenas ler esta mensagem, a segunda mensagem, eu vou apenas ler, sem explanar nada, porque talvez nem todos poderão vir amanhã, mas ouvindo aqui a palavra do conselho, tá? Ou seja, a mensagem do irmão Aldo, contida no boletim de junho de 2012, tá? A missão da Igreja Apostólica na Terra. Então, os irmãos já indo para casa, mesmo não vindo amanhã, mas a semente vai ser plantada no seu coração. Ah, pastor, mas se é uma mensagem que já foi dita, eu já ouvi. Eu creio que aqui tem alguns que são lavrador, que já cultivaram, ainda cultivam a terra. Muitas vezes a gente planta uma semente, planta uma roça, e chega um determinado tempo que com o calor do sol, ou quando com muita chuva, soreia a terra, então sufoca a semente, quando chove não nasce. E muitas vezes chega até nascer, mas o sol abrasador vem e queima. O que faz o lavrador, o cultivador? Ele cultiva a terra novamente e ele torna a plantar. Eu não sei aqui, eu não conheço a vida particular de ninguém, mas no currículo de toda a Igreja Apostólica, muitas sementes dessa nasceram e morreram. Eu tenho a plena certeza e convicção. Essa semente o irmão Aldo plantou, nasceu, tá? Como aquela parábola de Jesus, do bom semeador. Ele semeou a semente, uma parte caiu à beira do caminho, as aves do céu vieram e comeram, ficaram expostas. Outra parte da semente caiu sobre os pedregais, nasceu bonita, viçosa, mas como não tinha terra profunda para se enraizar, o sol veio e queimou. Outra parte da semente caiu sobre os espinhais, também nasceu viçosamente, mas foram sufocadas pelos espinhos e logo não produziu fruto nenhum e morreu. Mas tem aquela semente que nasceu num coração humilde, numa terra boa, e essa semente ela nasceu, cresceu e produziu 30, 60 e até 100%. E eu falo com pessoas, tá? E quando fala do terreno, fala de um coração puro, de um coração generoso, e eu estou falando com vocês agora. Então, eu gostaria que aonde tivesse um terreno à deriva, aonde foi plantada a semente e morreu, que viesse agora ouvir essa mensagem, tá? Então eu vou ler a mensagem para ser explanada amanhã, mas que vocês incultem no seu coração. Mesmo que estão vindo, os que vão vir amanhã, já vem preparado, tá? Pode armazenar, produzir algo dentro do seu coração desde lá. E lembrar que a mensagem fala do passado, do presente e do futuro. Ouça. Mensagem do Santo Irmão Aldo em boletim de julho de 2012. A missão da Igreja Apostólica na Terra é anunciar e ensinar a doutrina do reino dos céus que Jesus nos entregou por meio da revelação concedida a Santa Vó Rosa para santificar a Igreja e preparar o povo de Deus. Essa missão tem como objetivo que todos quantos ouvirem e aceitarem com fé essa doutrina possam alcançar a perfeição espiritual e receber em sua alma as virtudes do Espírito Santo.
conforme nos ensina o apóstolo São Paulo, quando disse: porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Assim como está escrito em nosso inário, essa doutrina apostólica é a palavra dos céus, que cria e pode criar homem santo para a glória de Deus. A doutrina apostólica é vivificadora, é a água da vida que sacia a nossa alma e fortalece o nosso espírito, ligando-nos ao poder celestial. Jesus mesmo declarou e São João registrou: quem beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhes der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A missão da igreja também é ensinar a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, em Maria Santíssima, a mãe de Deus, Deus Filho, tá? A mãe de Deus Filho, e na Santa Honrosa Espírito Consolador, prometida por Jesus. A fé nesses santos nos garante a vitória de cada dia e a vitória final, pois são instrumentos escolhidos por Deus para guardar e proteger os seus filhos. Nosso Senhor Jesus e o outro Consolador da nossa fé, conforme afirmou São Paulo, dizendo: olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. A Virgem Maria Santíssima recebeu a grande glória de ser a rainha dos céus e a mãe dos filhos de Deus. Como o anjo Gabriel anunciou: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu dentre as mulheres. A Santa Honrosa, por sua fidelidade e vitória nas lutas, foi digna de ser coroada o Santo Consolador da promessa de Jesus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Isso foi a palavra de Jesus e sua promessa. Outra missão da Igreja Apostólica, junto a esses santos de Deus e comigo, irmão Aldo, é preparar o povo apostólico para que todos os integrantes tenham direito à salvação de sua alma. Esse preparo precisa ser realizado diariamente no viver do apostólico, pois o Senhor Jesus nos advertiu: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, irmãos e irmãs apostólicos, precisamos vigiar e orar para alcançarmos a perfeição e santificação necessária de um filho de Deus. Sejam fiéis à sua igreja e amem a nossa doutrina, pois com a obediência e disciplina são a base da vitória, tanto como o povo de Deus, quanto individualmente. Amem a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Honrosa, e aceitem os conselhos que eu, irmão Aldo, os tenho dado, pois desejo o bem de todos os irmãos e irmãs de todas as idades. O apóstolo São Paulo deixou-nos uma conclusão perfeita: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. O que essa mensagem, que essa mesma coroa seja também a recompensa de todos os que perseverarem na fé apostólica, vivendo em santidade e fidelidade até o fim. É o desejo do irmão Aldo, tá? Que ele deseja que a mesma honra e glória que teve o venerável apóstolo São Paulo, tenhamos nós também, se perseverarmos
fiel, obediente, consagrado até o final de nossas vidas. Irmãos, agora em sequência, a mensagem propriamente dita, explanada nesta noite de hoje. Preste bastante atenção. Repito, o poder das palavras e o mandamento do amor. O conselho está dizendo assim: hoje vamos meditar nas palavras de Jesus, registrada por São João, quando disse: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Amados irmãos, a vida de um filho de Deus, verdadeiro apostólico, é marcada pelo compromisso de seguir os passos de Jesus, nosso Mestre e Salvador, da Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, Supremo Pastor. Eles nos ensinaram que o verdadeiro discípulo é aquele que ama, que acolhe e que edifica. Suas palavras sempre foram de vida, nunca de destruição. Jesus jamais expôs ou humilhou aqueles que se aproximavam dele. Ao contrário, oferecia perdão, esperança e direção. Da mesma forma, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo foram exemplos vivos e contemplativos de amor, paciência, misericórdia, fé e reconhecimento. Infelizmente, está falando o conselho, temos visto em alguns ambientes da igreja comentários que, em vez de promoverem a edificação, acabam por ferir e expor a vida do próximo. Essa prática não condiz com a nossa fé apostólica e gera desânimo entre os irmãos. Precisamos lembrar que nossas palavras têm poder. Podem curar ou ferir, levantar ou derrubar. Isto é o ânimo, a fé e a disposição da pessoa. Quando usamos palavras maldosas ou críticas que expõem a vida alheia, não apenas machucamos os sentimentos de nossos irmãos, mas também promovemos feridas emocionais, com palavras que podem marcar o coração de alguém por toda a vida, gerando tristeza e insegurança. Geramos também desânimo espiritual, pois alguns poderão se afastar da comunhão por não suportarem a exposição ou a crítica injusta, quando começa a falar para um e para outro, esparramar a toda a igreja. Criamos divisão na igreja? Sim. De que forma? Pois comentários maldosos criam desconfiança e rompem a unidade do corpo de Cristo. Perdemos a credibilidade? Sim. Quando a igreja se torna um ambiente de fofoca ou exposição. Deixa de ser vista como lugar de acolhimento, fé, união e amor. Manchamos o testemunho cristão? Sim, pois quem nos observa pode pensar que não vivemos o amor que pregamos. Ferimos corações sinceros? Também, que muitas vezes já enfrentam lutas pessoais e buscam na igreja consolo e acolhimento. A Santa Avó Rosa, escolhida por Deus e por Jesus para ser o Espírito Consolador, deixou-nos exemplo precioso de perseverança e amor. Ela acolhia a todos com ternura, ensinando que o verdadeiro Filho de Deus deve ser cuidadoso ao falar, sempre buscando transmitir paz e esperança. Sua vida foi marcada pela dedicação em proteger e orientar o povo apostólico, mostrando que a língua deve ser usada para abençoar, nunca para difamar. E nos deixou uma palavra sábia que resume o espírito cristão, dizendo: não faça aos outros aquilo que vocês não gostariam
que fizessem contigo ou com vocês mesmos. Esses ensinamentos ecoam diretamente ao que Jesus nos disse e São Mateus registrou. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vos, porque esta é a lei e os profetas. Assim, tanto as Escrituras quanto os ensinamentos da Santa Vó Rosa nos lembram que o amor deve ser a base de nossa palavra e atitudes. O Santo Irmão Aldo, sucessor da Santa Vó Rosa, também nos deixou um legado de palavras sábias, mensagens edificantes e atitudes firmes. Ele nos ensinou que a igreja é lugar de união, fortalecimento espiritual e que cada irmão deve ser gratidão da paz e da comunhão. Suas mensagens sempre destacavam a importância de viver em união e santidade, respeitando e amando uns aos outros. Portanto, irmãos, sejam vigilantes. Antes de falar, pergunte a si mesmo: minha palavra vai edificar ou vão ferir? Por isso que a doutrina diz que nós, o homem, não fazendo distinção de sexo, o homem ou a mulher tem que estar pronto para ouvir e tardio para falar. Se não forem para a edificação, é melhor silenciar. O apóstolo São Paulo orienta em Efésios, dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação. Nunca se esqueça deste provérbio: a morte e a vida estão no poder da língua. A Igreja Apostólica é o lugar onde devemos encontrar consolo, força e união. Que nossas conversas sejam sempre regadas pelo amor de Cristo, pelo exemplo da Santa Vó Rosa e pela firmeza do Santo Irmão Aldo. Assim seremos verdadeiros discípulos, cumprindo o mandamento do Senhor de amar uns aos outros. Irmãos, eu creio que atenciosamente os irmãos ouviram, tá? Mas eu faço uma pergunta. A pergunta é: o que resume, diante até das duas mensagens, mais especificamente nessa que eu acabei de ler agora, o que resume tudo isso? Resume no amor ao próximo. Irmãos, a maior cautela que Deus tem, Jesus, a Santa Avó, a Virgem Maria, o irmão Aldo tem, é de que nós amamos uns aos outros. Por que eu falei Deus? Lembra que, não sei se foi na penúltima, foi na última mensagem que eu preguei aqui, eu ainda dei um exemplo dos 10 mandamentos, né? Quando Moisés foi instituído lá para libertar o povo. Então eu mostrei que a única coisa que Deus escreveu com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra foi os 10 mandamentos. Em 2 tábuas. Na primeira tábua, 4 mandamentos que falavam do nosso amor para com Deus. E na segunda tábua da lei, 6 mandamentos que fala do nosso amor para com o próximo. Veja a cautela que Deus teve, Deus tem e Deus sempre terá, juntamente com Jesus, a Virgem Maria, Santa Avó e o irmão Aldo, que muito lutou, por modo muito lutou pela união da igreja, pelo amor uns aos outros que nós devemos ter. Por quê? Irmão, você apontaria algo extraordinário sem conhecimento? Eu acho que ninguém. Eu não. Eu creio que os irmãos também não são diferentes. Eu vou testificar algo que você nunca viu. Um exemplo, tem um pé de laranja lá do outro lado do quarteirão lá, ou do outro lado da cidade. Ele está carregadinho de laranja. Você vai afirmar que aquela laranja é doce? Eu afirmo que ela é doce, sendo que você não provou a laranja. Entendeu? É uma coisa arriscada. Por que eu quero colocar isso? Eu quero colocar porque quando o irmão Aldo, ele muito exigiu e lutou pela união e o amor ao próximo,
É porque ele tinha conhecimento dos céus. Nós bem sabemos que o irmão Aldo, assim como a Santa Avó Rosa era arrebatada aos céus, o irmão Aldo também muitas vezes, ele foi arrebatado aos céus. E ele conheceu grandes partes da região celestial, aonde habitam os santos e os anjos. E ele pôde contemplar a união. Lá não tem inveja, lá não tem ciúme, lá não tem rancor, lá não tem desunião, não tem nada. E pelo amor que o irmão Aldo tinha por cada um de nós, ele lutou dentro desses termos, porque ele não queria que daqueles que ele chamou para este aprisco, em nome de Jesus, ele não queria que ninguém viesse se perder. E ele sabe quão belo é, ele sabia quando estava aqui, ainda no seu corpo físico, ele sabia quão belo e maravilhoso é os céus, tá? Então, isso é pregado a nós, e até hoje, o irmão Aldo em espírito, ele inspira o conselho deliberativo. E de uns tempos para cá, os irmãos podem confirmar comigo, de uns tempos para cá, o conselho muito está batendo nessa tecla, para que nós amemos uns aos outros. E aqui nesse termo da mensagem, ele mostra que a nossa palavra tem poder. Irmãos, cada vez que nós ver um irmão em dificuldade, um irmão numa escassez, digamos, seja ela financeira, espiritual, familiar, a palavra tem poder. Deus, tenha misericórdia daquela pessoa. E nós não devemos implorar só para os apostólicos não, tá? Nossos irmãos, tá? Literalmente falando, os irmãos legítimos se encontram aqui na igreja, porque passaram para uma conversão em busca de um Pai celestial, porque todos são criação de Deus. Nós éramos criação de Deus, mas pela nossa conversão nós se tornamos filhos de Deus, o nosso Pai celestial. Existe 3 tipos de pai, você sabia disso? 3 tipos de pai. Existe o pai biológico, que é esse que nos colocou ao mundo. Existe o Pai celestial, nosso Deus, nosso Pai espiritual. Existe o pai do mal. Não vou citar o nome dele aqui para não dar status para ele, mas são o pai da mentira. São o pai daqueles que adotam a mentira, que tem um coração ruim, que muitas vezes não tem amor ao próximo, não tem união. Então esses pertencem a outro pai, tá? Então, repetindo, o pai biológico, tá? O pai celestial e o pai do mal. Jesus declarou isso uma vez numa reunião, numa sinagoga dos judeus, quando eles dizem que criava somente em Deus como pai. Ele falou assim: nós não cremos que você é o filho de Deus, nós cremos nele como pai, mas não que tu seja filho dele. Tu é filho de um carpinteiro, tu é filho de Maria, agora vem provar para nós aqui que você é filho legítimo do pai. Jesus falou assim: vocês têm como pai o fulano de tal. Falou assim, abertamente: vocês têm como pai o fulano de tal. A razão pela qual eu mostrei aos irmãos: existe o pai biológico, o pai celestial, nosso Deus, e o pai, o poder do mal. Então, irmãos, é óbvio que nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque a palavra tem poder. Às vezes uma pessoa está enferma, por exemplo, uma pessoa está enferma, você vai lá visitar aquela pessoa, você vai lá carregada de sentimento, de compaixão, apenas dizendo assim: Jesus, Santa Avó, irmão Aldo, tem misericórdia, dai alívio para ele, dai a cura se merecerem, tá? E no seu pensamento, é lógico que, literalmente falando, a gente não vai chegar numa pessoa enferma, tá? Mesmo também porque não podemos orar assim visivelmente diante da pessoa, porque nós não temos esse costume. Primeiramente, por quê? Às vezes, esse dia mesmo, uma pessoa me perguntou: pastor, mas aí a oração, ela é tão traz tanta eficácia na vida de uma pessoa, por que não podemos orar?
Primeiramente, nós temos que ensinar a pessoa a confiar. Desde quando você está ensinando a pessoa a confiar na Santa Avó, confiar no irmão Aldo, confiar em Jesus, na Virgem Maria, ensinar ele a entregar nas mãos de Deus, se desprender das coisas materiais, da família, do marido, da esposa, já é uma oração. Mas agora a pessoa chega lá, faz o que muitos fazem, chega lá, estende a mão, ora tal e tal e tal, e quer que Deus leva a pessoa de qualquer jeito, sendo que às vezes está passando por alguma tortura, por algum sofrimento, por prisões de coisas materiais. Então nós não temos esse costume. Então quando você chega, entendeu? Do seu pensamento, vó, tem misericórdia. A oração pode ser silenciosa naquela hora, pode sim. Ô vó, tem misericórdia, abençoe ele, vó, tá? Dai força para suportar a tentação, aliás, o sofrimento, a dor. Se está passando por os últimos processos de purificação da alma, liberta, Santa Avó. Irmãos, você vai embora. Até acontece, hein? Até acontece. Quando você chega lá na sua casa ou amanhã, a notícia chega que fulano morreu. Veio a óbito. Ou seja, a Santa Avó levou. Teocraticamente falando, a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo levou. Tá? Ou quando não, às vezes tem um alívio. Ou quando não, às vezes recebe uma cura. É o poder da palavra, tá? Sempre rogando a Deus, buscando a Santa Avó, rogando o irmão Aldo, Jesus e a Virgem Maria, para quem quer que seja. Pode ser para um irmão apostólico, pode ser para o seu vizinho, não precisa nem falar para ele, não importa. Faz ocultamente, para que ocultamente Deus ouve a tua palavra. Não precisa falar, fulano sarou, ele teve uma melhora porque eu orei. Ou seja, lá no outro dia, ô fulana, você melhorou porque eu pedi a Santa Avó por você. Você está falando agora porque eu já recebi a cura. Você viu que eu melhorei, agora você veio querer fazer chantagem. Pode escutar isso aí. Porque eles não têm a mesma fé que nós temos. Mas Jesus fazia o bem sem olhar a quem. Jesus, ele não olhava quem é. Jesus bastava a pessoa sentir, aliás, ele sentir no coração da pessoa o sentimento de bondade, o sentimento de amor. Irmão, certa vez Jesus estava numa reunião, aquilo me chamou muita atenção, mediante o texto escrito, porque lógico eu não estava lá, mas Jesus estava numa reunião nas sinagogas dos judeus, e uma mulher chegou ali, ela tinha um fluxo de sangue, muitos anos, se eu não me engano, não me falha a memória, era 12 ou 18 anos que ela sofria com aquele fluxo de sangue. E ela via falar que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo, Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Falou, meu Deus, eu não podia um dia encontrar esse Jesus. Irmão, mas nada é por um acaso. Um dia, quando ela menos esperava, Jesus estava naquela região e ela fez com que ela fosse até lá, aonde Jesus estava pregando, numa sinagoga, tá? Para quem não sabe o que é sinagoga, sinagoga é como digamos, um lugar que faz reuniões, cursos ecumênicos, é missa, outros tantos prega lá, só nós que não temos esse costume, mas era um comunitário, um grupo comunitário. Então chegou naquela hora lá, cheio de gente, ela não tinha nem como falar com Jesus, mas ela tinha uma fé, pela notícia que ela sabia do que estava acontecendo, o que já tinha acontecido, ela pensou com ela assim, se eu tivesse uma chance de chegar pertinho de Jesus e colocasse o meu vestido lá no manto dele, eu tinha certeza que eu ia sarar. Vejam bem, o poder da sua própria palavra, da sua própria mente, tá? E Jesus, acha que ele já não estava sabendo? Acha que Jesus já não estava sentindo? E eu vou provar isso por quê? Mas aquela mulher, com muito devagarzinho, com muita delicadeza, ela chegou perto de Jesus e pegou as suas vestes, foi lá, entendeu? E o fluxo de sangue não parava. Mas no momento que ela tocou as suas vestes assim, no manto de Jesus, imediatamente entancou aquele sangue. E Jesus, para provar para aquela mulher que ele sabia, tá? E para provar, mediante tantos quantos estava ali a fé daquela mulher, Jesus falou assim, ó, quem foi que tocou em mim agora? Os discípulos do Senhor, mas tanta gente te espreme, te empurra para lá e para cá, tantos te toca aí. Entendeu? Jesus falou, não. Eu estou perguntando porque de mim saiu virtude. Vejam bem, irmãos, o poder e o amor de Jesus. Ele conhecia, era discípula dele? Não era.
era mulher de algum discípulo de Jesus? Não era, era de outros povos. Mas foram lá e Jesus não queria nem saber se era de outros povos. Ele queria curar, ele queria abençoar, ele queria dar vida, ele queria dar paz, ele queria dar saúde. Por que nós estamos aqui? A maior parte do que eu estou falando aqui veio aqui pela dor, não pelo amor. É claro que existem pessoas que veem pelo amor, mas a maior parte hoje da conversão na igreja apostólica se dá pela dor, tá? Foi através do sofrimento, foi através de uma luta, foi através da perca de um objeto, através da perca de um mantimento, de um desastre, de uma catástrofe nas criações, que a pessoa lembrou da Santa Avó Rosa e entregou na mão dela e está aqui, tá? Então o amor de Jesus é por todos nós. Então nós devemos ter as mesmas características dele. Perdoar. Irmãos, vejam bem, hoje a coisa mais difícil que tem é perdoar, né? Perdoar é difícil. Por que é difícil? Porque o coração tem que estar puro, tem que estar limpo. Quando você, quando eu, quando o senhor e a senhora perdoar uma pessoa, irmãos, é como se você pegasse algo, entendeu? Um objeto que estivesse te incomodando, catasse, jogasse no lixo, enterrasse e nunca mais. Mas tem pessoas que falam assim, eu não perdoo. Eu morro, mas não perdoo. Não precisa morrer mais não, já está morto. Porque a pessoa que não perdoa, e ele fala assim, eu não perdoo nem nesse século, nem no vindouro, ele já está morto para Deus, não precisa morrer mais. Tá? Se ele anda para lá e para cá, entendeu? O corpo anda para onde quer, mas o espírito para Deus não tem mais validade nenhuma. Então, perdoa. Perdoar é a pessoa chegar assim e falar, em nome de Jesus, em nome da Santa Avó Rosa, eu te perdoo, porque eu quero ir para o céu e quero que tu vai também. Eu tenho certeza que tu quer ir para o céu e eu também quero. E na desunião que nós nós não vamos para o céu. E não vai mesmo. Não vai mesmo. Irmãos, é uma das coisas que mais impossibilita a sua ida aos céus, é a falta do amor e do perdão. Se não perdoar, não... pastor, mas ele que foi errado. Não importa. Não importa que ele errou, não importa que ele te xingou, que ele te defamou, não importa. Tira a responsabilidade de você, tira de você e passa para ele. Porque tem pessoas que falam assim, eu morro, mas não perdoo. Ele que falou de mim, ou ela que falou de mim, pegou um dinheiro meu e não pagou, pegou um objeto e não devolveu, então eu não perdoo. Atenção, eu não estou dando crédito também a quem pega um dinheiro e não paga. Eu não estou dando crédito a quem pega um objeto e não paga. Porque quem pega um dinheiro ou pega um objeto e não devolve é caloteiro. E nessa igreja, caloteiro não pode ficar. Aqui ninguém tem direito de lesar ninguém. O irmão Aldo muito mostrou isso aí. Então, eu não perdoo ele por causa daquilo. Agora eu te pergunto, o que vale mais? O que vale mais? É a tua alma e a alma do teu semelhante do que o dinheiro que emprestou? Ou de uma xícara de sal, de uma medida de arroz, ou de feijão, ou de gordura que emprestou? Vale muito mais do que tua alma, do que a alma do teu semelhante? Faz uma análise. Por isso que a doutrina diz aqui, o Conselho Deliberativo falou que antes de nós falar alguma coisa, eu acrescento de mim mesmo, antes de tomarmos alguma medida, será que a minha palavra tem uma eficácia para mim salvar o meu próximo, o meu irmão? Será que eu estou esperando que ele venha me pedir perdão, porque ele que foi o culpado de tudo isso, será que ele vai chegar em mim? Tem pessoa que fala assim, pastor, eu não perdoo. Aliás, eu já perdoei umas 10 vezes. Já perdoei umas 10 vezes, não vou perdoar mais. A pergunta é 10 vezes que devemos perdoar o nosso irmão se pecar contra nós? Ou 490 vezes? Jesus certa vez foi interrogado por um discípulo quando disse assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se pecar contra mim? 7 vezes por dia? Jesus falou, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoou 10 vezes, já quer, entendeu? Talvez nem tanto que perdoou, tá? Porque aquele que tem um coração bom, aquele perdoa
Ninguém vai ficar contando, não vai ter um limite de 490 vezes, mas quantas vezes é necessário nós perdoar, nós temos que perdoar. Porque Jesus falou assim, que aquele que não perdoar, também não será perdoado pelo nosso Pai que está no céu, quando um dia vier buscar a sua alma, tá? Se chegar na pessoa, muito embora lá do céu eles já sabem, mas ele tem que dar prova, ele tem que testemunhar, tá? Que ele veio te buscar, mas não estava preparado, entendeu? Às vezes valiou muito mais um objeto, uma coisa material, do que a sua própria vida, que vale mais do que todo o tesouro da terra. Irmãos, é hora de nós usar sempre as nossas palavras, mostrar que nós somos apostólicos, filhos de Deus, ter o mesmo carinho que a Santa Avó Rosa teve, ter o mesmo amor que ela teve, que o irmão Aldo teve. Quantas vezes naquela fila, meu Deus do céu, o irmão Aldo estava ali, ele não fazia distinção de pessoas. Tinha pessoas que tinham que tomar uma palmadinha assim, igual a criança, quando ele às vezes é teimoso, ele é arteiro, muitas vezes o pai e a mãe às vezes dão uma palmada para a educação deles. Muitas vezes eu fazia até questão de eu cumprimentar o irmão Aldo, logo no começo, para me ficar do lado dele assim, admirando, contemplando naquele olhar meigo, naquele rosto que parecia que estava assim, me dando óleo, mas eram as virtudes dos céus. Ele abraçava todo mundo, abraçava feliz, abençoava. Santa Avó vai te abençoar, eu vou falar com a avó, tenha paciência. Tinha pessoas que muitas vezes, irmão, chegava chorando, saía dali com um sorriso, porque era literal, era notório, melhor dizendo, o amparo, a bênção que recebia. E o irmão Aldo era justo, né? Às vezes, tinha caso que ele acontecia isso aí que eu falei. Notoriamente, a pessoa saía sorrindo. Tinha coisa que ele falava assim, dá um tempo, eu vou falar com a avó. Mas só que tinha um momento que ele falava assim, não. Para certas pessoas, ele falava, não, eu ouvi. Por quê? Porque às vezes queria tanto que o irmão Aldo ajudasse, queria tanto que o irmão Aldo abençoava, queria tanto o amparo, a bênção dele, queria que o irmão Aldo fosse generoso com ele ou com ela, mas ela não era generosa com ele ou com ela, entendeu? Ia com aquele coração puro, aliás, impuro, quero dizer, diante do irmão Aldo, pedindo um apoio, pedindo uma bênção, pedindo uma proteção, sendo que o que ele estava passando, o que ele estava enfrentando, era fruto da sua ruindade, da sua falta de amor, da sua falta de união. E isso aconteceu e acontece ainda com pastores, com corista, com regente, com adjuntos, com diácono e com a diaconia, e como diaconisa também, tá? É até tanto serviçal na igreja, né? Ah, se é um pastor e viaja tanto. Deixa eu ter um ódio de João Cunha, que pelo amor de Deus, aquele homem, não gosto nem que ele fala perto de mim. O que adianta, meu Deus do céu? Pode pregar bonito. Às vezes prega bonito, mas prega pela fé de vocês, prega pela fé do povo, não pelo mérito próprio, porque com essas características, entendeu? Pode falar tudo o que quiser falar. Se é um diácono, se é uma diaconisa, muitas vezes é tão serviçal à igreja, mas tem no coração uma raja por uma coisa tão mesquinha, gente, tão mesquinha, e não perdoa. A pessoa às vezes está até escalado na porta, ele às vezes está até torcendo que aquela pessoa não venha aquele dia na igreja, porque pode tocar o momento dele cumprimentar ela, ou cumprimentar ele. E quando ela aponta lá, ou ele aponta do outro lado, meu Pai do céu, Santa Avó do céu. É complicado, né? Infelizmente existe. Diaconisa é a mesma coisa. Uma vez eu estava na sede, a missionária estava pregando, e eu lá assim, igual você está aqui, olhando em mim. Eu estava lá ouvindo, e ela falando exatamente desses procedimentos que não podemos ter em nossa alma, em nosso coração, em nosso espírito. E ela mostrou até sobre uma diaconisa que era ruim, fofoqueira, mentirosa, rancorosa na igreja,
criava problema com todo mundo. Até com o pastor ela criava problema. Mas um dia ela caiu numa enfermidade, tá? Que chegou o dia de morrer, tá? Chegou o dia de morrer e ela caiu naquela enfermidade. E Deus muitas vezes permite que algo aconteça, porque Deus luta até na última hora para poder salvar a vida dele ou dela. Mas aquela mulher, irmão, ela era ruim demais. E ela ficou ali, foi chegando um ponto, o corpo já vai desfalecendo, o corpo já não aguenta mais, os ossos vão enfraquecendo, a carne vai se derretendo, o sangue vai coagulando, a mente vai se acabando, a visão vai se diminuindo, e Deus está dando chance ainda. Chega um ponto que a pessoa fica inerte assim, ó, prostrada na cama, só respira e o espírito não sai. Aí ela mostrou que aquela mulher, às vezes, muitas vezes, o pessoal que estava ali, observando, muitas vezes visitando, chegava a falar assim, agora ela vai. Ela dava um desfalecimento, agora ela foi. De repente ela se reagia novamente. E a missionária mostrou, que a Santa Vó Rosa mostrou, que cada vez o espírito tentou sair várias vezes, mas quando saía, pela ruindade dela, ela viu que estava esperando ela lá fora. E ela ficava com medo e voltava para dentro. E era dessa situação. Não é tão bom quando nós estamos com o coração limpo, tá? Purificado, chegar naquela hora. Irmão, pode ter certeza disso. Seja o tipo de enfermidade que for, se Deus permite, é para que nós conchegamos mais a Ele. Porque as pessoas, nós seres humanos, nós só se aproximando mais, só se aproximamos mais, nós só se prostramos de joelho diante de Deus, é a hora que a dor chega, é a hora que a fadiga chega. Mas enquanto está bom, tá aí a pessoa tem Deus, tem um temor a Deus, tem um respeito e confia em Deus, mas acha que não precisa se preparar. E nós precisamos se preparar. E um dos preparos é esse, é tomar cuidado com o que fala. O poder da morte e da vida está na língua. O venerável apóstolo São Tiago, ele diz assim, se tu quiser viver os teus dias bons aqui na terra, refreia a tua língua e evita de falar o mal. E não é só xingamento não, viu? Palavras torpes e profanas. Tem pessoas que estão no meio de gente, você não sabe, no meio da sociedade, você não sabe que é um corista. Você não sabe que é um obreiro, você não sabe que é um pastor, não sabe que é uma diaconisa, não sabe que é um corista, porque as mesmas atitudes e características que o povo lá fora tem, eles também têm. Parece que tem vergonha de falar, opa, eu não participo disso, eu não posso falar o que você tem. Ou se a pessoa vem muitas vezes falar alguma coisa para a gente, lógico que você não vai xingar ele, você não vai expulsar ele. Não, fulano, não cabe a mim, você me desculpa, eu gosto muito de você, mas eu não gosto dessas coisas não. Simplesmente. Gente, eu não estou aqui me glorificando não, eu não estou me colocando na berlinda não. Eu trabalhei numa empresa que tinha 1.800 funcionários, trabalhei 15 anos lá, saí de lá aposentado. Irmãos, sinceramente, eu estou aqui hoje pregando por amor de vocês. Eu falo perante os céus, Deus, o Senhor sabe que eu não sou mentiroso, o Senhor sabe que eu não sou fingido. Eu estou aqui por amor de vocês. Porque eu gosto, mesmo com as minhas palavras não tão bem pronunciadas, porque eu não tenho colégio nem faculdade, eu gosto de estar falando com vocês. Eu gosto de estar pronunciando o que eu estou pronunciando agora. Porque eu sei que com o desejo que eu tenho, mesmo com as minhas palavras tão simples saindo do meu coração, com o desejo que eu tenho de ir para os céus, eu tenho a pura certeza que vocês acatando, o que faltar diante da minha simplicidade, Deus encherá, tá? Deus fará com que o coração de vocês aceite aquilo com clareza, e Deus preencherá o vazio do que falta em mim. Mas eu trabalhei naquela usina há 15 anos. Irmãos, eu nunca tive ali uma divergência com o líder, com o supervisor, com o coordenador, tá? Companheiros de trabalho, de profissão minha, nós trabalhamos de motorista, nunca. E eu saía dali, às vezes chovia, a usina ficava 2, 3 dias parado. Irmãos, eu não ficava no meio de ninguém não, eu tinha meu caminhão, eu ficava lá na gabine do meu caminhão, ficava lá, ficava meditando, entendeu? Ficava descansando, ficava dormindo, que não ia trabalhar mesmo, mas quando a gente vê uma rodinha, entendeu? Não entra ali no meio não, porque São Pedro falou que são as rodinhas dos escarnecedores, tá? Então, nós devemos vigiar, orai e vigiai, porque talvez através de um grande amigo, de uma grande amiga, que gradativamente você vai se cedendo, tá?
você vai se cedendo. E se nós sabemos alguma coisa do nosso irmão, do que está acontecendo dentro da igreja, sabe para quem você deve falar? Para Santa Avó, irmão Aldo, para Jesus, lá no seu quarto. Igual ele falou, fecha a tua porta, joelha ali. Você não quiser ajoelhar, senta na cama. Se não quiser sentar, em pé mesmo. Se não quiser ficar em pé, talvez deitada, você lembrou? Deita também, deitada mesmo. Oh meu Deus, tem misericórdia. Lembrei de fulano agora, meu pai, tem misericórdia dela. Ajude, para que ela tenha um coração ruim, mas o Senhor, pai, tem poder de amolecer, entendeu? Mesmo com a vara de justiça, o Senhor permite algo para que ela se entregue, tudo é possível. Se vê alguma coisa de anormal na vida de um irmão, guarda consigo só e mostra para Deus. Não fica falando para fulano não. Fulano, ó, Zezita, me desculpa se tem uma Zezita aqui. Eu já suei, eu vou acabar de falar. Zezita, você não sabe o que eu vi ontem. Eu vi isso. Ó, mas só para você eu estou te falando, hein? Ó, zíper. Mas você não lembra, você não passa a entender que assim como você tem aquela amiga de confiança, ela também tem outra de confiança. Aí no outro dia ela fala assim, fulano, eu vou te falar uma coisa, mas só para você, hein? Quem me falou foi a Zezita, tá? Mas ó, ela falou para não contar para ninguém, só estou contando para você, porque eu confio. Aí a outra já vai contar, vou pensar que não, a igreja inteira está sabendo. E aí? Se orar, se pedir a Santa Avó Irmão Aldo, muitas vezes não tem tanta eficácia essa oração. Porque você pôs fogo na caieira primeiro, pôs fogo na fogueira, agora pedir socorro para poder apagar? Pode até apagar, mas dá trabalho, tá? Então sejam, irmãos, sejam unidos, perdoador, para lá no céu, nós está igual nós está aqui, ó, feliz, tranquilo, vocês coristas cantar na presença de Deus, eu quero estar lá para ouvir vocês cantar, eu quero estar lá, é por essa razão que eu vim aqui, tá? Andei mais de 300 quilômetros, não foi para vir falar falcatrua não, nem fake news. Eu vim falar de Deus, da Santa Avó e do Irmão Aldo. E vim aproveitar essa mensagem para unificarmos num só povo, tá? Num só rebanho. Uma vez que nós temos um só pastor. Porque Deus ama-nos. Deus tem o maior carinho por cada um de nós. Então nós não podemos perder a chance, tá? De estar com eles no seio da eterna glória para todos sempre. E esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Eu só não posso acrescentar mais, porque a hora já deu, né? Mas amanhã temos outra reunião. E amanhã é um dia muito especial, sabe por quê? Principalmente para os jovens também. Porque tem uma mensagem do irmão Aldo para vocês, tá? E a mensagem também de amanhã é a missão da Igreja Apostólica. Quão grande é a missão? E nós vamos desvendar isso amanhã, tá bom? Vamos encerrar a nossa reunião, porque o tempo já está passando, ouvindo o último hino. O profeta e o povo de Deus. O profeta vocês já sabem, né? E quem são o povo? É isso mesmo, somos nós.
maravilha, né, irmão? Glória a Deus. Eu imagino aquele dia que nós subir para a eternidade cantando um hino como esse. Santa Avó, que festa extraordinária. E vai acontecer, pode ter certeza disso, tá bom? Irmãos, gratidão. Gratidão pelo carinho, pela atenção. Gratidão aos meus irmãos, companheiros de ministério, diácono, diaconisa, pelo trabalho prestado. Ao coral que divinamente cantaram, a regente, seus adjuntos. Muito obrigado, em nome da Santa Avó, a minha gratidão. Eu ofereço em nome da Santa Avó e do irmão Aldo. Gratidão a cada um de vocês sentado aí como ovelhinhas de Deus, pacificamente me ouviu. Que Deus abençoe e faz com que a palavra que ouviu, não somente a minha, mas do boletim principalmente, seja uma semente plantada num coração, ou seja, num terreno produtivo. Deus abençoe. Convido vocês para se colocarem em pé, para encerrarmos a nossa reunião. Todos em sentido de oração, oremos, pois. Glorioso e eterno Deus, Pai bondoso e celestial, muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia, por mais este momento que estamos chegando ao final. Graças te damos porque sentimos, meu Pai, a presença do Senhor através de santos e anjos, pois tudo ocorreu de acordo com a tua santíssima vontade e o nosso saciamento mediante a tua palavra contida aqui no boletim. Santificado seja o teu nome para sempre. Igualmente o de Jesus nosso Senhor e do divino Espírito Santo do Senhor, Pai, que mais uma vez eu creio que pairou nessa reunião para ter nos dado esses momentos tão felizes e afáveis. Gratidão, Santíssima Mãe Virgem Maria, Santa Avó Rosa e querido irmão Aldo, pelo amparo e pela proteção, e pela palavra do Senhor, irmão Aldo, que nos revelou através do conselho e pôde nós meditar de quão grande é o amor do Senhor, para ver a nossa união, o nosso amor uns aos outros, assim como Jesus nos ordenou. Estamos aqui, irmão Aldo, para fazer a vontade do Senhor, da Virgem Maria, de Jesus, enfim, dos céus. Deus, despede todos na tua paz, meu Pai. Abre as janelas dos céus agora, e tantos quantos estão curvados aqui diante do Senhor, cada um te louvaram, e cada um te pede algo nesse momento. O Senhor bem sabe, o Senhor ouve as suas petições, mesmo em pensamento como eles me ouvem aqui agora. Rogo que o Senhor os ajude, que o Senhor abençoe, que eles tenham uma noite de descanso e paz, feliz e abençoada. Pai, e que cada problema que eles apresentaram ao Senhor seja solucionado pelo teu amor e a tua justiça. Abençoe aqueles que não puderam vir nessa reunião de hoje e em outras mais, mas aonde quer que esteja, desde quando se justifica a sua falta, abençoe, meu Deus. E quantos enfermos que está no hospital, numa casa de saúde, está numa cadeira de roda, aonde quer que esteja este enfermo, envia os anjos dos céus com bálsamo suave. Alivia eles do sofrimento, dá-lhes a cura se merecerem, e se estiver passando, meu Pai, pelos últimos processos de purificação da alma, que venha se desprender, meu Pai, entregar nas mãos do Senhor, e o Senhor como um Deus Pai todo-poderoso, um Deus generoso, se for da tua vontade ainda hoje, tenha-as no seio da eternidade, é o nosso desejo. Prezados e estimados irmãos, na tua imaginação verás os céus abertos e as mãos de Deus e de todos os anjos, dando-lhes um aceno a cada um de vocês, desejando uma boa noite de descanso e paz. E eu também, como amigo e irmão de vocês, desejo que essa paz seja perene em cada vida que me ouve. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.